Este é Ronan, nosso protagonista, e assim como Rio, ele também é solteiro virgem perdedor, mas também um pervertido, e além disso ele também é órfão, e se isso não bastasse, sua irmã e todos os seus amigos morreram nas mãos desses monstros carecas diante de seus olhos, e agora ele também está prestes a morrer. Apesar disso, antes de sua morte ele beijou seu comandante meio morto, então ele regrediu no tempo para perguntar a uma moça: você tem um pau bem? Ninguém sabe como, onde ou por que esses seres carecas invadiram a Terra, mas depois de 10 anos de dura batalha, dois seres carecas morreram. No entanto, no processo, todos os caçadores e guerreiros da Terra foram mortos. O próprio Ronan estava prestes a morrer depois de matar o último. Naquele momento, ele ouviu um som e correu em direção ao som para encontrar seu Tika. Desculpe, eu quis dizer seu comandante. A princípio, um sorriso surgiu em seu rosto de que ele poderia repovoar a Terra novamente. Então, a meta de curtidas de hoje é 1500 curtidas. Por favor, curta e inscreva-se para apoiar o canal. Agora vamos continuar, mas a felicidade logo se transformou em choque quando ele notou seus ferimentos graves. Ela havia perdido um dos braços e o sangue escorria do ferimento. O rosto da general estava sério e pálido, seu corpo mal se segurando a vida. Ela parecia estar sentada, se apoiando na pedra, seus olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. O nome da general era Tishin. Ronan perguntou se ela estava bem, ao que ela respondeu que estava respirando, pelo menos por enquanto. Mas então, com um tom sério, ela perguntou: aquele maldito deus está morto? Ronan confirmou que ele tinha acabado de matar o último dos chamados deuses disfarçados de monstros e que seu cadáver não estava longe dali. Ouvindo isso, Adhesion soltou um suspiro de alívio, lágrimas começando a fluir de seus olhos. Ainda chorando, ela agradeceu a Ronan por matar o deus. Após um silêncio constrangedor, Ronan, sorrindo, perguntou ao general que se ela fosse realmente grata, ele tinha um pedido para que ela desse um funeral apropriado para todos os seus amigos e camaradas. O general respondeu que ele poderia fazer isso sozinho, já que ele estava em melhor forma do que ela, mas antes que Ronan pudesse dizer qualquer coisa, ele começou a tossir e sua mão coberta de sangue mostrou ao general que sua hora estava próxima. Com um sorriso trêmulo no rosto, ele reconheceu que morreria a qualquer momento. O general concordou com seu pedido e então fez outra pergunta: se ele sobrevivesse, havia algo que ele gostaria de fazer? Ronan respondeu que havia muitas coisas que ele queria fazer para sequer contar, mas então, com um rosto triste, ele olhou para o céu dizendo que a única coisa em que pensava todos os dias era ver sua irmã morta uma última vez. Aqueles malditos demônios que se chamavam deuses a mataram e ele não foi capaz de protegê-la. A provocação do demônio sugerindo que se Ronan tivesse treinado mais, ele os teria salvado. Estava comendo-o por dentro, mas então de repente as gotas de chuva congelaram no ar, chocando Ronan e a Dishan. A terra inteira começou a tremer, sacudindo-os ainda mais. Quando olharam para o céu, seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Diante deles estava uma divindade branca com múltiplas asas, uma aura divina, olhos vermelhos e dezenas de outras divindades brancas ao lado dele. Ao vê-los, Ronan não conseguia acreditar no que estava testemunhando, enquanto a Dishan estava congelada de terror, pensando: não deveriam haver apenas três deles com uma cara derrotada. Ela sussurrou: então não serei capaz de salvar a Terra mesmo na terceira vez. Enquanto ela estava perdida em choque, Ronan gritou seu nome várias vezes até que ela finalmente recuperou a consciência. Com uma cara séria, ele disse a ela que eles precisavam se recompor e que ela deveria se apressar e se preparar para uma luta. Ainda confusa por ter desistido, a Dishin não conseguia acreditar que Ronan não tinha. Ela perguntou se ele realmente iria lutar, ao que Ronan respondeu: é melhor lutar do que apenas ficar sentado ali. Então, com uma cara severa, ele continuou segurando sua espada, dizendo: hoje mesmo que ele morra, ele deveria pelo menos destruir alguns desses malditos pedaços de imundície. E ele balançou sua espada com grande força. Vendo isso, a Dishan permaneceu em choque, incapaz de compreender a situação ou a determinação de Ronan. A Dishan olhou para Ronan, refletindo sobre como ele não havia desistido mesmo nessa situação terrível. Então ela percebeu que Ronan sempre foi assim, é por isso que ele chegou até aqui. Enquanto ele estava diante das divindades, a Disha, observando suas costas, comentou consigo mesma: se é esse homem, ele realmente poderia fazer isso. Então de repente ela estendeu a mão, agarrou o ombro de Ronan e o beijou, assustando. As divindades assistiram de cima, aparentemente aproveitando o show, mas não foi um mero beijo. A Dishin estava transferindo uma bola de gude azul e brilhante de sua boca para a de Ronan. Confuso, Ronan perguntou o que ela tinha colocado em sua boca. A Dishin se inclinou para perto e sussurrou algo em seu ouvido. O que quer que ela estivesse dizendo chocou Ronan. Ronan questionou a Dishin, sua voz cheia de confusão, perguntando a Dishin que bobagem ela está dizendo neste momento sério. Com uma voz educada e um sorriso doce, a Dishin respondeu: se nos encontrarmos novamente, você pode me dizer para não fazer algo inútil como ser um comandante. Ronan ainda estava perplexo com o que ela
Estava dizendo acima deles as divindades prepararam seu ataque e o lançaram em direção a eles aniquilando junto com toda a terra. Então a história voltou para onde começou com o mármore azul queimando e Ronan abriu os olhos em choque e ele se viu olhando para um céu azul vibrante, belos campos verdes, uma visão que não era nada parecida com o céu vermelho e a chuva sangrenta que ele estava acostumado. Ainda perplexo, Ronan verificou os arredores notando campos e crianças brincando e percebeu que estava em sua cidade natal Nimberton. O que diabos está acontecendo? Ele questionou. Agora sentado sob uma árvore segurando a cabeça e ponderando a situação, ele se lembrou do momento em que o general Addition o beijou e transferiu aquela bola de gude azul para ele e ela havia sussurrado em seu ouvido sobre o segredo de como ela se tornou tão poderosa, como ela se tornou uma das humanas mais fortes. O mármore tinha a habilidade de devolver o dono de volta no tempo, mas o problema era que ele só podia ser usado 4 vezes e ela já o havia usado 3 vezes. Ela estava dando a última chance a Ronan porque acreditava que ele era o único que poderia parar as divindades se ele fosse treinado corretamente. Então ela recomendou que Ronan fosse para a Philion Academy, onde ele poderia aprimorar suas habilidades ao máximo. Continuou sorrindo alegremente, disse para dizer a ela para se tornar uma boa alfaiate, pois ela já fez todo tipo de trabalho, mas não isso. Essa foi a última conversa deles antes de ambos morrerem com a terra inteira. Agora Ronan estava batendo a cabeça na árvore sob a qual estava sentado, perguntando a si mesmo se tudo isso era real ou apenas um sonho, e se fosse um sonho ele precisava sair dali. As pessoas ao redor dele o observavam confusas. Então de repente ele parou, percebendo algo. Se eu realmente voltasse ao passado, ele disse a si mesmo com um brilho de esperança nos olhos. Ele pegou um pedaço de pau e começou a correr, exclamando que conseguiria ver sua irmã novamente. Ele não se importava mesmo que fosse um sonho, ele só queria ver sua irmã uma última vez. Correndo rápido pelas ruas, ele finalmente aceitou que tinha realmente viajado de volta ao passado e seu coração se encheu de felicidade. Mas então ele parou, notando algo bem ao lado do campo. Algumas pessoas estavam intimidando uma criança e ao observá-las cuidadosamente ele percebeu que a criança estava de alguma forma pendurada de cabeça para baixo. Não era por nenhuma corda, mas por mágica. Ronan pensou que não era possível que os valentões possuíssem magia de nível tão alto, pois era raro até mesmo no campo de batalha, muito menos em uma pequena vila como a dele. De repente a atenção de Ronan foi atraída para um jovem garoto de cabelo vermelho. Ele parecia assustado e estava em pânico. A fonte da magia poderosa era essa criança. Ela era só uma aldeã que mora perto da casa dele. Ronan podia ver a aura mágica ao redor dela oscilando como se ela estivesse lutando para controlar. Lá ele percebeu que era ela quem mantinha o garoto intimidado, flutuando no ar, e parecia que ela não conseguiria segurá-lo por muito mais tempo. Enquanto isso, o garoto intimidado implorava por misericórdia, implorando para que os valentões parassem. Ele estava explicando que não tinha mais dinheiro. O dinheiro restante era necessário para comprar remédios para sua mãe doente. Se ele desse seu dinheiro, sua mãe poderia morrer. Ao ouvir isso, o chefe do grupo de valentões sorriu e zombou. Eu deveria me importar com a saúde da sua mãe também quando pego o dinheiro de você. Ele então começou a dar tapas no garoto intimidado, dizendo que se ele quer ser um filho tão atencioso, ele deveria apenas ganhar mais dinheiro. Ele riu junto com os membros do seu grupo que estavam assistindo a toda a cena com diversão. O chefe do grupo de valentões estava ficando impaciente com a El. Ele se virou para ela e ordenou que ela levantasse a criança intimidada ainda mais alto na árvore. A voz da garota tremeu quando ela respondeu que não tinha energia para fazer isso e temia que pudesse deixá-lo cair acidentalmente. Seu apelo caiu em ouvidos surdos enquanto o chefe ficava furioso, exigindo que ela levantasse a criança mais alto, até mesmo dizendo que seria melhor se a criança caísse. Sol realmente nervosa, agora sobrecarregada pela situação, ela começou a se arrepender de ter aprendido magia, pensando que se não tivesse as coisas poderiam ser diferentes. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela se esforçava para levantar a criança mais alto. Ela mordeu os lábios enquanto sentia que estava prestes a desmaiar. Pouco antes que ela pudesse cair, alguém a golpeou nas costas com um pedaço de madeira. Foi Ronan quem interveio, dizendo que eles tinham ido longe demais e que a criança poderia morrer se continuassem. Quando o garoto ruivo perdeu o controle de sua magia devido à intervenção de Ronan, a criança enforcada caiu no chão. O chefe do grupo de valentões gritou de raiva, exigindo saber o que estava acontecendo, mas Ronan não prestou atenção à raiva do chefe. Ele deu um passo à frente para proteger o garoto ruivo, que descobrimos ser na verdade um garoto chamado Assol, não uma garota. Ronan morava não muito longe da casa de Assol, então Assol o reconheceu imediatamente. Embora estivesse nervoso, ele se apresentou e Ronan respondeu com um tom sério que ele tinha um trabalho importante para fazer com ele de agora em diante e que ele deveria ignorar aquele pedaço de merda e
Parar de ficar nervoso, o chefe continuou a gritar com raiva, sentindo-se ignorado, mas Ronan simplesmente continuou sua conversa com a Sol, perguntando onde ele havia aprendido sua magia, e Sol respondeu ainda nervosamente que ele havia acabado de aprender em um livro de magia que ele havia comprado de um vendedor. Ao ouvir a explicação de Al, Ronan caiu em pensamentos profundos. Ele não conseguia acreditar que a Sol pudesse aprender magia de algum livro de magia de baixa qualidade sozinho, e se Azul era realmente tão talentoso, porque ele não tinha visto ou ouvido falar dele no passado, ou melhor, em sua vida futura. O tempo todo o chefe do valentão ainda gritava algo ao fundo, mas Ronan o ignorou enquanto ponderava sobre o talento de Sol, e isso era bem incrível. Ronan concluiu. Ele decidiu que verificaria um corpo-sol com mais detalhes mais tarde naquela noite, mas por enquanto ele tinha outro problema para lidar. O pedaço de merda havia sacado sua espada, claramente furioso com Ronan por ignorá-lo. Ele adotou uma postura de luta e então, com um rugido, investiu com força total contra Ronan. Quando a espada desceu em sua direção, Ronan imediatamente a reconheceu como uma espada longa de verdade. Ele se perguntou onde esse valentão havia adquirido tal arma. Ele observou a forma de luta do chefe, notando que era desajeitada e destreinada. Ainda assim, o chefe parecia fisicamente forte. Seu ataque poderia representar uma ameaça para os outros, mas não para Ronan. Com um movimento ágil, Ronan desviou do ataque do chefe. A espada passou por ele, atingindo apenas o ar. Agora mais furioso do que nunca, o pedaço de merda não conseguia acreditar como Ronan, que ele costumava intimidar facilmente, havia se esquivado do ataque dele. Ronan, por outro lado, sabia que, embora seu corpo estivesse muito fraco no momento, ele tinha uma arma secreta. Seu senso de batalha, a experiência de inúmeras batalhas travadas em sua vida passada, estava arraigada nele. O pedaço de merda riu e zombou de Ronan, dizendo que ele teve sorte de ter se esquivado do ataque. Ele até ameaçou fazer Ronan incapaz de levantar uma colher. Ronan respondeu sarcasticamente, expressando quão sortudo ele realmente se sentia naquele dia. O pedaço de merda se preparou para outro ataque, dizendo que se Ronan implorasse por misericórdia segurando seu pé, ele poderia perdoá-lo. Depois de cortar um dos braços, Ronan, parecendo entediado, simplesmente choramingou. Oh meu Deus, que assustador! O pedaço de merda continuou abaixando o tom para algo ainda mais sinistro. Ele disse que se Ronan morresse hoje, ele não precisava se preocupar com sua irmã mais velha, pois ele cuidaria bem dela todas as noites. Ele até comentou sobre a aparência dela, dizendo que pensava nela todas as noites. Antes que pudesse terminar a frase, a voz de Ronan se aprofundou, seus olhos brilhando vermelhos de fúria. Você acabou de dizer minha irmã mais velha? Ele perguntou, sua voz pingando ameaça. Sim, aqueles peitos balançando seriam legais de agarrar, mas antes que ele pudesse terminar sua frase, Ronan balançou o pedaço de madeira em sua mão com força total, cortando o pedaço da orelha esquerda de Chit. O pedaço da orelha de Chit saiu voando pelo ar e ele largou sua espada, segurando sua cabeça ferida, gritando e chorando de dor. Seu rosto ficou pálido e roxo, seu corpo se contorcendo em agonia. Seus subordinados observavam aterrorizados, congelados e inseguros sobre o que fazer. Com uma voz profunda, cheia de raiva, Ronan olhou para ele, seu rosto como de uma fera selvagem pronta para devorar sua presa. Seu filho pequeno de um valentão, ele rosnou. Você quer morrer ainda? Incrédulo, um dos subordinados entrou em pânico, perguntando como é possível que o pedaço de merda tivesse uma espada de verdade, mas Ronan cortou sua orelha com apenas um mero pedaço de madeira. Não faz sentido algum. A raiva de Ronan não diminuiu. Ele olhou feio para os subordinados, exigindo saber por que eles estavam apenas observando, chutando o pedaço de merda na cabeça. Ele continuou, se eles não querem acabar com esse pedaço de sujeira, eles devem levá-lo com eles e sumir, e claro, eles têm que deixar o dinheiro que roubaram do garoto mais um pouco extra como compensação, porque eles estragaram o humor dele. Ronan jogou a sacola cheia de dinheiro para o garoto, intimidado, dizendo que era dele. Os olhos do garoto se arregalaram e ele encarou a bolsa em descrença. Em pânico, ele perguntou a Ronan se ele realmente estava dando todo esse dinheiro para ele, já que era mais do que a quantia que o pedaço de merda havia tirado dele. Ronan tranquilizou o garoto, dizendo que estava tudo bem, já que ele já estava satisfeito com a espada longa que tirou deles e ele não precisa se preocupar com aquele pedaço de merda. De hoje em diante eles não vão conseguir levantar a cabeça de novo. Lágrimas de alegria brotaram dos olhos do garoto e ele agradeceu a Ronan do fundo do coração. Ronan descartou isso como nada e pediu para o garoto correr para casa, mas atrás dele, uma voz trêmula direcionou sua atenção para Zel. Ele estava corando de timidez e com uma voz trêmula pediu desculpas ao garoto. Não importava o quanto aquele pedaço de sujeira o ameaçasse, ele sabia que não deveria ter
Feito isso, ele começou a chorar dizendo que estava com muito medo de dizer algo, então ele apenas seguiu as ordens deles e ele realmente está arrependido e envergonhado de si mesmo. Ele continuou a implorar por perdão, seu corpo sacudido por soluços. Ronan e o garoto intimidado o observavam e depois de um momento o garoto sorriu brincalhão chamando Assol de chorão. Ele colocou a mão no ombro de Assol assegurando de que não era culpa dele e que ele o perdoava. Com um sorriso brilhante no rosto, ele se despediu e foi embora deixando Ronan e Azul sozinhos. Ronan estudou o corpo de Assol pensativamente. Ele concluiu que Assol era sexy, não um cara mau, apenas um garoto tranquilo. Então com o joelho ele bateu no ombro de Assol assustando Ronan. Lembrou a Al novamente quando ele estava saindo para lembrar o que ele tinha dito antes, que ele tinha negócios importantes para discutir. A confusão de Assol era evidente. Ele chamou Ronan perguntando o que ele queria dizer e Ronan explicou que tinha alguns negócios importantes para resolver e que encontraria Sol em 3 dias na entrada da selva quando a lua nascesse. Só para deixar tudo romântico, ele piscou e acrescentou: e quanto ao que vai acontecer se ele não vier bem, ele já sabe. Ao ouvir isso, a mente de Aissal evocou uma imagem assustadora de Ronan sacando sua espada e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele assentiu rapidamente concordando com o encontro, mas assim que Ronan saiu ele se viu se perguntando o que tinha acabado de acontecer, porque Ronan queria encontrá-lo à noite na selva. Qual era o negócio importante sobre o qual ele estava falando e qual era aquele comentário sobre torná-lo romântico? Então a cena mudou e vimos Ronan parado ao lado de sua casa segurando um buquê de rosas, seu rosto vermelho de nervosismo e timidez. Envergonhado, ele se virou e começou a se afastar da casa, murmurando para si mesmo que sabia que era muito embaraçoso. Então, em um tom caloroso e educado, alguém chamou Ronan dizendo que se perguntava quem era do lado de fora da casa. Acabou sendo sua irmã mais velha. Ronan ficou sem palavras depois de ouvir a voz dela e ele se virou e flashbacks do passado inundaram sua mente. Sua irmã tinha sido a única coisa que o havia empurrado até agora. Todos os dias ele pensava sobre o que diria a ela quando se encontrassem no céu. Ele se desculparia por sair de casa sem contar a ela, e agora que ela estava viva na frente dele as palavras não saíam de sua boca. Sua irmã recebeu Ronan em casa com um sorriso brilhante, seus olhos cheios de alegria e calor. As emoções de Ronan dominaram e com lágrimas nos olhos ele disse: estou finalmente em casa. Nona, foi um momento de pura emoção, um reencontro que ele nunca pensou ser possível. Então vemos Ronan e sua nona sentados à mesa de jantar desfrutando de uma refeição juntos. Nona está segurando o buquê de rosas, exclamando animadamente o quão feliz ela está aqui pela primeira vez. Ronan comprou algo para ela e isso envergonha Ronan ainda mais e ele tenta esconder seu rosto corado. Depois de algum tempo, Nona começa a perguntar se ele está satisfeito e faz uma montanha de perguntas carinhosas para ele. Ronan de alguma forma consegue acalmar a situação, desviando a conversa para um território mais confortável. Então Ronan faz uma pergunta: quantos anos Nona tem este ano? Ela responde que tem 22, mas parece confusa, perguntando por que ele perguntaria uma coisa dessas do nada. A resposta de Ronan de que ele simplesmente não consegue se lembrar a preocupa e ela joga outra enxurrada de perguntas para ele, mas Ronan está perdido em pensamentos, percebendo que se sua irmã tem 22 anos, então aqueles deuses malditos chegarão à Terra em 10 anos. Preocupada, Nona coloca uma mão na testa e a outra na de Ronan, verificando sua temperatura, pensando que ele está doente, pois está se comportando de forma estranha. No entanto, Ronan deseja poder viver neste momento de paz para sempre e ele sabe que para proteger esse momento ele deve estar preparado para o que está por vir em 10 anos. Ele segura a mão de sua nona e com um sorriso no rosto diz que tem algo importante para lhe contar. Isso confunde Nona e ela olha para ele com olhos arregalados e questionadores. Ronan continua sua voz firme e determinada: eu quero me casar, quero dizer, eu quero entrar na academia. Ao ouvir as palavras de Ronan, Nona ficou sem palavras, então seus olhos brilharam de excitação quando ela começou a apertar a mão de Ronan rapidamente, pedindo para ele dizer de novo. Ronan, confuso, não esperava essa resposta. Com um grito alegre, Nona correu em direção ao armário e começou a procurar por algo. Ela tirou um galão grande e a confusão de Ronan aumentou quando ele verificou o que havia dentro. Ficou perplexo ao descobrir que estava cheio de moedas de ouro. Nona disse que estava guardando esse dinheiro secretamente para o futuro dele e agora que ele quer entrar em uma academia, ela quer mandá-lo imediatamente. Ronan primeiro agradeceu dizendo que ele estava realmente muito grato, mas ele insistiu que ela deveria usar o dinheiro para si mesmo. Ele explicou que a taxa de admissão era muito alta, mas ele já tinha conseguido cuidar disso. Ouvindo isso, Nona ficou surpreso, percebendo que com uma quantia tão grande, Nona, ele poderia ir para qualquer academia que
Quisesse, mas antes que ela pudesse terminar sua frase, Ronan disse a Academia Imperial Filion. Ao ouvir esse nome, Noana primeiro ficou em silêncio, então seus olhos se arregalaram e ela gritou que a Academia Imperial Filion era um instituto de elite considerado número 1 em todo o Império. Seus professores eram indivíduos talentosos reunidos de todo o Império e assim a mensalidade era extremamente alta, mas o custo não era o único obstáculo. A taxa de seleção de admissão era inferior a 0,1 como o exame de admissão era notoriamente difícil. No futuro, heróis como Addition, Rei da Espada e outros que lutaram contra as divindades até o fim eram todos os alunos desta academia. Ronan esperava que sua nona ficasse preocupada, mas em vez disso ela o aplaudiu dizendo que se fosse Ronan ele sem dúvida passaria no exame. Ele sentiu uma renovada sensação de determinação. Ele tinha que passar no exame e retornar à vila para proteger sua nona. Depois de esperar por algum tempo, Aissal finalmente chegou e Ronan comentou: pensei que você não viria. Marcel. Aissal corrigiu nervosamente dizendo: é a Sol, não Marcel. Ela continuou mencionando que Ronan foi quem disse que não seria bom para ele se ele não viesse. No entanto, Ronan respondeu com um aceno de mão sugerindo que ignorassem os pequenos detalhes, pois hoje à noite ambos estariam ocupados, pois ele tinha algo para testar em Assol. Ronan largou sua bolsa e se espreguiçou, parecendo muito seguro de si. Assol, corando e surpreso, quis perguntar o que Ronan estava aprontando, mas antes que pudesse, Ronan interrompeu apontando para si mesmo e dizendo a Sol para usar seus poderes psíquicos nele. Ele insistiu no poder máximo. Seu rosto confiante e sério Azel pareceu ainda mais confuso e começou a entrar em pânico um pouco. Ele questionou se Ronan realmente queria que ele usasse seu poder nele, explicando que poderia ser muito perigoso e que Ronan poderia se machucar. Ronan, no entanto, balançou a cabeça e o tranquilizou, alegando que era como brincadeira de criança para ele e que ele não morreria. Então a Sol não tinha motivos para ter medo. Ainda se sentindo um pouco assustado, Aissal ativou sua habilidade psíquica e a usou em Ronan. Em um momento, Ronan estava flutuando no ar, seu corpo suspenso pelo poder psíquico de Assol. Os olhos de Ronan se arregalaram de admiração. As habilidades de Aissal eram mais extraordinárias do que ele jamais havia imaginado. Ele se lembrou de batalhas passadas em que usuários de magia psíquica o capacitaram a lutar contra as divindades demoníacas em pé de igualdade. A habilidade única delas de fazê-lo voar era essencial, já que as divindades atacavam principalmente do céu. Ele se maravilhou com o controle de Ezil sobre seus poderes psíquicos, que era quase igual ao dos profissionais. Ronan então sorriu, perdido em pensamentos. Poderes psíquicos eram incrivelmente raros e encontrar um psíquico talentoso como Ozol tão facilmente parecia uma bênção. Ele não pôde deixar de se perguntar por quê não conheceu Ozol em sua vida passada. Se ele era tão talentoso, não importava qual fosse o motivo, ele sabia que Ozol seria um trunfo vital na batalha que se aproximava contra aqueles abetardas. Agora Zoel estava lutando ofegante enquanto dizia: não consigo mais segurar. Posso te colocar no chão? Ronan respondeu com um sorriso confiante, dizendo a Ozol que ele não precisava se preocupar segurando sua espada. Ele continuou dizendo que desceria sozinho, confundindo a Sol com grande força. Ronan balançou sua espada no ar e a Sol sentiu como se seu poder psíquico que ele havia usado em Ronan tivesse sido anulado. Ele ficou chocado e Ronan pousou em segurança no chão daquela grande altura. Sol, ainda perplexo, perguntou o que foi isso e como Ronan anulou seu ataque. Ronan não lhe contou, apenas disse que era um segredo. Quando a Sol insistiu, Ronan deu um soco brincalhão em sua cabeça, dizendo que explicaria mais tarde, pois eles tinham coisas mais importantes para fazer. Um pequeno galo podia ser visto na cabeça de Assol atrás de Ronan e de dentro. O próprio Ronan não sabia como ele tinha feito isso. Ele era capaz de anular qualquer magia. Ele então olhou para sua espada, imerso em pensamentos, imaginando se poderia ser a razão pela qual seus ataques funcionavam naquelas divindades. Azel continuou a disparar uma saraivada de perguntas por trás de sua mente, um turbilhão de confusão, mas Ronan pareceu ignorá-las, focado na tarefa em questão, colocando sua espada de volta na bainha. Ele ponderou o mistério de sua habilidade, mas rapidamente a sacudiu. Haveria tempo para pensar sobre isso mais tarde. Virando-se para Sol, ele anunciou que havia passado no teste de Ronan. Ele então pegou sua bolsa e jogou-a em direção a Sol, dizendo-lhe para carregá-la e segui-lo. A confusão de Sol aumentou, não apenas sobre como Ronan anulou seu ataque, mas também sobre o que exatamente estava acontecendo agora. Ronan, no entanto, não se deixou intimidar pela perplexidade do amigo. Com um largo sorriso e uma pose dramática e fria, ele declarou: este é o começo da grande saga de Ronan, quem salvará o mundo em um momento de vulnerabilidade. Ael fez uma pose fofa, curvando os dedos e olhando para Ronan. Ele falou timidamente, confessando que embora Ronan fosse talentoso e forte, ele próprio não sabia de nada e era covarde e tímido. Sua voz vacilou, revelando seu medo e insegurança internos. O comportamento de Ronan mudou, seu rosto ficou sério e sua voz assumiu um tom de resolução severa. Ele olhou para Azel, seus olhos penetrantes, e perguntou se ele queria
continuar vivendo sua vida assim intimidado e tímido. A Sol escutou seu corpo tenso e seus olhos arregalados enquanto Ronan continuava a desafiá-lo. Ele iria desperdiçar seu talento apenas para apaziguar algum punk. Era assim que ele queria viver sua vida casualmente. Ronan então acrescentou que a Sol não era apenas estúpido, mas também um chorão que chorava a menor coisa, sempre um gato assustado e medroso. As palavras pareceram perfurar o coração de a Sol, um lembrete doloroso de suas próprias deficiências percebidas. Mas então o tom de Ronan mudou, tornando-se mais compassivo e sincero. Ele disse a Sol que essas coisas não importavam porque eram coisas que poderiam mudar de agora em diante. O que um Sol nunca poderia mudar era o tempo que ele havia deixado passar, pelas oportunidades que ele havia perdido, a vida que ele havia negligenciado em viver. De repente um vento soprou, assustando os dois, e seus cabelos esvoaçaram na brisa. Ronan continuou, sua voz agora suave, mas cheia de convicção. Um dia ele disse: você definitivamente vai se arrepender. E pensou assim como se arrependeu em sua vida anterior. Ronan colocou uma mão reconfortante no ombro de Asal, seus olhos suavizando ele. Perguntou se seu discurso havia motivado a Asal ou causado algum impacto. Os olhos de Asal se encheram de emoção e um rubor se espalhou por seu rosto. Ele levou uma mão à boca, tocado pelo cuidado e preocupação de Ronan. Estava claro que as palavras de Ronan o haviam alcançado, inspirando-o a acreditar em si mesmo e em seu potencial. Não estou lhe dizendo algo errado. Com uma solução, com um olhar determinado, Ronan começou a se mover, dizendo a Azel que não o forçaria a mudar. Era a vida de Asal afinal. Mas Azel, energizado e animado, seguiu Ronan nervosamente. Ele insistiu que definitivamente mudaria, que iria para a Academia Imperial Filion e passaria no teste. Suas palavras estavam cheias de determinação e resolução. Ao ouvir isso, Ronan primeiro sorriu maliciosamente, depois se virou para olhar para Azel. Ele o elogiou, dizendo que pela primeira vez Azel estava agindo como um homem, aproveitando o momento triunfante. Ele sugeriu que eles imediatamente começassem a se preparar para o primeiro teste do próximo mais másculo. Azel, Ozol, tomado pela excitação, assumiu uma posição de comando e concordou com entusiasmo. Ele estava pronto para encarar os desafios que viriam, para se tornar a pessoa que queria ser. Mais pelas costas de Azel, o sorriso de Ronan se transformou em algo mais misterioso, até um pouco assustador. Em sua mente ele já estava planejando, reconhecendo que ele havia adquirido um poderoso aliado para seus planos futuros. O talento de Ozol, antes escondido e desperdiçado, agora seria aproveitado para algo maior. A cena muda e a atmosfera se torna tensa e emocionante. Ozuel e Ronan estão escondidos no denso mato, seus olhos fixos em uma fogueira à distância. As chamas bruxuleantes lançam sombras assustadoras ao redor, revelando um grupo de goblins rasgados com dentes afiados como navalhas. Eles estão dormindo ao lado do fogo, evidências de sua selvageria espalhadas por perto na forma de ossos mastigados. A visão é fascinante e assustadora. Nervosamente, a Sol se vira para Ronan e pergunta se está a sua primeira prova. Ronan responde com um confiante e claro, explicando que esta será a oportunidade perfeita para aprimorar as habilidades de Azul. Ao dizer isso, seus olhos brilham de excitação, sua mente já calculando os passos que eles precisam dar. Com um sorriso educado, Ronan coloca as mãos nos ombros de Azul, tentando acalmar seu amigo trêmulo. Ele aponta para os goblins, comentando como eles parecem completamente pequenos, fritos à primeira vista, mas os olhos de Asol estão arregalados de medo, seu corpo encharcado de suor. O desafio diante dele parece intransponível e a realidade do que ele está prestes a fazer está se estabelecendo. De repente, o rosto de Ronan se transforma em uma expressão assustadora e sinistra, seus olhos brilhando com uma determinação intensa. Ele se vira para um sólido, sua voz baixa e urgente diz: agora então, por que não começamos agora? Ronan começou a explicar de forma simples e clara sobre as criaturas que estavam observando. Ele disse a Ai o que eram goblins de Luna, um tipo de mutação que apareceu nesta área. Eles podiam ser facilmente identificados por sua pele amarela, o que os diferenciava dos goblins comuns, mas o que realmente definiu os goblins de Luna não foi sua aparência, mas seus hábitos incomuns. Eles são completamente loucos por ouro e prata. Ronan disse: eles adoram emboscar mercadores desavisados, roubar seus tesouros e levá-los de volta para seu covil. Ele explicou mais adiante: eles então fazem uma grande festa, mas apenas em noites de lua cheia como esta noite. Ouvindo Ronan, a Sol sentiu um arrepio percorrer sua espinha, seus olhos se arregalaram de medo e ele engoliu em seco nervosamente. Ele então perguntou a Ronan se era por isso que eles estavam ali, ao que Ronan respondeu, sua voz cheia de excitação e antecipação: sim, você está absolutamente certo. Com uma voz profunda e determinada ele anunciou: hoje à noite vamos roubar todo aquele tesouro deles. Aisil nunca tinha ouvido falar desses tipos de goblins antes, nem mesmo nos livros que ele tinha lido na biblioteca. Ele se virou para Ronan com uma expressão confusa, perguntando como ele sabia sobre essas criaturas. Ronan simplesmente deu de ombros e respondeu que compartilharia os detalhes quando chegasse a hora certa. Quando ele
Começou a abrir sua mochila. De repente o braço de Ronan serpenteou ao redor do ombro de Assol em um abraço casual, fazendo Azul corar com um brilho de ganância em seus olhos. Ronan explicou o plano: enquanto os goblins dormem, tudo o que você precisa fazer é mover os tesouros do baú deles para esta bolsa. Ele fez parecer simples, mas Assol não achou. O medo roeu o coração de Assol enquanto ele ponderava sobre a possibilidade de cometer um erro. Se ele acidentalmente acordasse os goblins, eles poderiam estar em grande perigo ou, pior, acabar mortos. Sua voz tremeu enquanto ele expressava suas preocupações. Este é um plano muito perigoso. Podemos repensar isso. O rosto de Ronan caiu com as palavras de Assol. Estava claro que ele estava irritado mais uma vez. Só o havia escorregado de volta para seu antigo eu covarde. Os olhos de Ronan se estreitaram quando ele começou a explicar as verdadeiras razões por trás de seu plano ousado para entrar na prestigiosa academia. Eles precisavam de primeiro, uma quantia substancial de dinheiro, pois a taxa mensal era exorbitantemente alta, e segundo, experiência prática em combate. Dinheiro era vital, mas a experiência era ainda mais crucial. Aissal escutou sentado no chão, segurando os joelhos, um olhar preocupado nos olhos. O rosto de Ronan estava marcado pela determinação enquanto ele continuava: afiliam a um lugar onde nobres que receberam educação de elite desde o nascimento se reúnem. Ele disse, sua voz séria: a única maneira de competir contra eles é acumular experiência prática real com nossas vidas em jogo. O plano de Ronan começou a tomar forma na mente de Aissal. Ao saquear os tesouros, eles resolveriam seu problema de dinheiro, e se os goblins acordassem, eles ganhariam experiência de combate. Era um plano arriscado, mas perfeito. Ronan olhou para Assol, perguntando mais uma vez se eles precisavam reconsiderar. Mas Aal, embora ainda assustado e com os olhos marejados, sabia que eles não tinham outra escolha. Ele assentiu, concordando em seguir com o plano. Com um tapa firme nas costas de Assol, Ronan o encorajou a começar, indicando sua mochila aberta lentamente mas seguramente. Rollins. Assol começou a transferir todos os tesouros um por um para a mochila. Seu rosto estava tenso com concentração, quase como se ele estivesse estourando, mas ele conseguiu transferir todos os tesouros sem acordar os goblins do sono. Vendo isso, Ronan deu um tapinha na cabeça de Azul gentilmente, seu rosto se abrindo em um sorriso orgulhoso. Eu sabia que você seria capaz de fazer isso se realmente tentasse, ele disse, e até Assol pareceu surpreso com sua própria realização. Ronan observou o sorriso triunfante de Assol com calor em seu próprio coração. Ele tinha suas dúvidas sobre Azel inicialmente, mas Azel provou ser muito melhor do que ele havia previsto. Naquele momento, uma risada perturbadora irrompeu de Ronan. Seus olhos brilharam de alegria enquanto ele ria, um sorriso largo e assustador se espalhando por seu rosto. Era como se ele tivesse descoberto algo valioso. Assim que todos os tesouros foram guardados com segurança na bolsa, Ronan anunciou que sua tarefa estava completa. Azel deu um suspiro de alívio grato que os goblins permaneceram dormindo durante todo o processo, mas Ronan rapidamente acrescentou que eles deveriam ir embora agora antes que algo infeliz acontecesse. A cena então mudou abruptamente para dois homens correndo descontroladamente pela selva. Eles estavam perseguindo uma criatura parecida com um pássaro, gritando um com o outro para pegá-la. O barulho repentino assustou Ronan e Assol, fazendo-os se perguntarem quem poderia estar causando tamanho tumulto àquela hora tardia. No entanto, o barulho não era uma preocupação apenas para Ronan e Assol. Um dos goblins acordou do sono, virou-se e notou o baú do tesouro vazio. Ele soltou um grito agudo, acordando o resto dos goblins quando seus olhos pousaram em Ronan e Assol. Os goblins não hesitaram, eles atacaram, atacando-os. Pego no caos repentino, o rosto de Assol empalideceu, sua voz tremeu enquanto ele gritava: oh meu Deus, estamos mortos! Com certeza o desespero nublou os olhos de Assol enquanto ele se sentava no chão. Ronan jogou a bolsa de tesouros ao seu lado, comentando como ele tinha desconfiado que tudo estava indo muito bem. Azel, com a voz tremendo de medo, propôs devolver os tesouros na esperança de que os goblins os poupassem. Ronan descartou essa ideia imediatamente, perguntando como eles pagariam a mensalidade enquanto os goblins rapidamente diminuíam a distância. O pânico tomou conta de Assol. O que fazemos agora? Ele gritou. O olhar de Ronan pousou em sua espada, ponderando sua durabilidade. Era feito de aço barato, então ele estimou que poderia suportar cerca de 15 ataques com cerca de 30 goblins se aproximando. Ele teve que ser estratégico. 3 goblins se lançaram contra ele, seus ataques rápidos e ameaçadores. Assol fechou os olhos esperando o pior, mas o som que se seguiu não foi o que ele esperava. Abrindo os olhos, ele testemunhou uma visão que nunca esqueceria. Com um único movimento fluido, Ronan derrubou todos os 3 goblins. Suas cabeças separadas de seus corpos, o ar estava cheio de gotas brilhantes de sangue que brilhavam como pedras preciosas. Azel olhou fixamente, sua boca aberta, incapaz de processar o que ele tinha acabado de ver. Enquanto isso, a espada de Ronan pingava sangue de goblin. Seus olhos, cheios de uma determinação feroz, examinavam os arredores, prontos para a próxima onda de atacantes. Depois que a poeira baixou, a cena era assustadora. Corvos com olhos vermelhos brilhantes circulavam no alto, preparando-se para descer
Sobre os goblins caídos nas proximidades, Aicel sentou-se no chão. Seu rosto era uma imagem de descrença. Ele tinha certeza de que hoje seria seu último. A batalha inteira apareceu um borrão. Primeiro, com um movimento rápido, Ronan decapitou 3 goblins. Então, quase magicamente, ele desapareceu e reapareceu matando todos os goblins num piscar de olhos. Para Aicel, Ronan parecia uma fera faminta devorando sua presa. Com a ameaça eliminada, Ronan se virou para Aicel e perguntou: você ainda vai continuar agindo com medo? Um sol dominado pela culpa e constrangimento respondeu que sentia muito, pois não conseguia evitar enquanto seu corpo simplesmente congelava. Ronan, apoiando sua espada em seu ombro e dando a Azul um sorriso tranquilizador, respondeu: não precisa se desculpar, eu entendo, só lembre-se, enquanto eu estiver aqui você estará seguro. Então vemos Ronan reclamando, dizendo que pensou que sua jornada seria pacífica pela primeira vez, mas sua sorte nunca parece estar do seu lado. Um sol por outro lado estava gemendo sobre o peso da bolsa, seu rosto claramente mostrando seu estresse. Com uma carranca, Ronan agarrou seu ombro dolorido, refletindo amargamente sobre o quão fraco ele havia se tornado. Só lidar com aquelas pequenas criaturas o esgotava e ele precisa começar um treinamento físico sério. Curioso, a Sol perguntou sobre aquele barulho alto que acordou os goblins. Ronan respondeu como ele saberia, e quem quer que fossem eles deviam estar loucos. Quem grita assim no meio da noite, especialmente 2 homens, mas a conversa deles foi interrompida das sombras. Uma flecha zuniu pelo ar, mirando diretamente em um só. O tempo pareceu desacelerar enquanto os olhos de Azul se arregalavam de terror, mas antes que pudesse atacar, a mão de Ronan disparou, pegando a flecha do ar a centímetros do alvo pretendido. Zuel cambaleou para trás, assustado pelo quase acerto. Segurando a flecha, Ronan olhou para a escuridão tentando localizar o atacante. Osou, por outro lado, olhou para flecha, sua imaginação correndo solta em sua mente. A flecha se transformou, assumindo olhos sinistros e um sorriso zombeteiro, como se estivesse rindo de seu medo. Da direção em que a flecha veio, 2 homens emergiram. Um tinha um arco e flecha, enquanto o outro brandia uma espada e carregava uma bolsa pesada no ombro. A dupla comentou ironicamente que Ronan e a Sol pareciam meras crianças. Os olhos de Sol se arregalaram em pânico, mas Ronan, irritado, rapidamente quebrou a flecha ao meio. Percebendo que tinham sido pegos de surpresa, os 2 homens se desculparam rapidamente, culpando a escuridão por confundi-los com monstros. Seus olhares, no entanto, não conseguiam escapar das bolsas cheias de ouro que Ronan e Aicel tinham. Com um olhar fingido de arrependimento, eles comentaram o quão infeliz foi quase ter matado humanos por engano e estenderam suas mãos em um gesto de paz. Mas Ronan não se deixou enganar. Os olhos de Ronan brilharam com fúria, parecendo uma besta voraz pronta para atacar. Sua voz fervia de raiva enquanto ele perguntava: quem são vocês? Os 2 homens pareceram surpresos com a intensidade de seu olhar. O homem com o arco se aproximou lentamente de Ronan, uma mão apoiada na cabeça e a outra desconfiada atrás das costas. Enquanto tentava apaziguar Ronan com desculpas e apresentações, ele sutilmente puxou uma adaga de trás dele. Com um grito, ele gritou: nós somos Carabolo, e investiu contra Ronan com a arma apontada diretamente para seu rosto. No entanto, o nome Carabolo parecia ressoar com Ronan. Reagindo rapidamente, Ronan agarrou o pulso do atacante, parando a lâmina bem a tempo. Sem hesitar, ele deu um soco poderoso no rosto do homem. Sangue respingou da boca do homem enquanto ele desmaiava inconsciente. Vendo seu companheiro abatido tão facilmente, o espadachim atacou Ronan com um grito de raiva, mas antes que ele pudesse se aproximar, a Sol, saindo do choque inicial, rapidamente utilizou seus poderes físicos. O espadachim se viu repentinamente congelado no lugar, incapaz de se mover. Vendo isso, Ronan surpreendentemente elogiou Azel. Então ele chutou a mão do cara, pegou a adaga da mão dele e em um instante ele cortou o cara da adaga centenas de vezes. Depois disso, o cara da adaga ficou confuso sobre o que aconteceu com ele, pois ele não sentiu nenhuma dor ou nada, mas então ele foi cortado como um repolho e o sangue espirrou como uma fonte, assustando a Sol. Nervoso, Aissal perguntou: Ronan realmente tinha que matá-lo? Enquanto Ronan limpava o sangue do rosto, ele respondeu: a Sol queria que ele os poupasse. Ele continuou: eles eram Carabolo, então ele tinha que matar aqueles bastardos mesmo que eles não os atacassem. Confuso, a Sol perguntou quem eram eles. Ronan explicou que eles eram um grupo de pessoas que faziam todos os tipos de trabalhos sujos para ganhar dinheiro: sequestro, fornecimento ilegal de drogas e coisas inimagináveis. Enquanto dizia isso, Ronan estava esfaqueando o sujeito com o arco, matando, e continuou: se Ronan não estivesse aqui, Aissal teria morrido pateticamente, ou pior ainda, vendido como escravo, ou seus órgãos teriam sido roubados. Manter esses bastardos vivos sabendo quem eles são é um crime. Dirigindo Azul como pirralho. De repente, a bolsa que Carabolo estava segurando começou a flutuar, pegando Ronan. A Sol de surpresa, eles rapidamente pegaram a bolsa e abriram a tampa. 2 olhos azuis brilhantes os encararam de volta sem aviso. Um pássaro azul surgiu brilhando enquanto pairava no ar. Ozel ficou impressionado com o pássaro.
Enquanto Ronan levantou uma sobrancelha, ó, que é isso? Uma galinha com cabeça azul. Percebendo as penas azuis únicas e uma algema no pé do pássaro, Ronan ficou mais intrigado. Um sol com olhos brilhantes admitiu que nunca tinha visto uma criatura tão misteriosa antes, e Ronan também. Não em uma inspeção mais detalhada, Ronan reconheceu que a algema era um item mágico. Ela restringe mana, mas por que alguém a colocaria neste pássaro? Antes que Ronan pudesse terminar seus pensamentos, um círculo mágico apareceu atrás do pássaro e uma voz começou a falar. Um sol, agora assustado, tentou abraçar Ronan, exclamando: como um pássaro pode falar? Irritado, Ronan empurrou o Zou para trás ligeiramente, dizendo: seu Zou é realmente um idiota. Não era o pássaro falando, alguém estava usando um feitiço de comunicação mágica através dele. Em puro espanto, a pessoa parece um homem fera, dizendo que é Valen e atualmente conduzindo pesquisas sobre magia de domar feras. Ele é o guardião daquele pássaro azul. Nos últimos dias ele não conseguiu se conectar, mas hoje ele conseguiu. Então ele parou e perguntou quem era a pessoa com quem ele estava falando. Ronan respondeu que eles são apenas um par de gentis transeuntes que de alguma forma brigaram com os caçadores que sequestraram o pássaro. Ele estava prestes a dizer que os cortou como repolho, então ele pulou os detalhes, pois era muito sangrento para explicar. Ele apenas disse brevemente que salvou o pássaro. Ao ouvir isso, Beasma entrou em pânico porque seu animal de estimação foi sequestrado e agradeceu a Ronan por salvá-la. Ele perguntou como poderia retribuí-los, mas Ronan disse para esquecer a recompensa e como eles poderiam devolver o pássaro a ele. Ele perguntou se o pássaro iria até ele sozinho se Ronan quebrasse as algemas, e o Beasman disse que sim, mas seria impossível. No entanto, antes que ele pudesse terminar sua frase, Ronan agarrou sua espada e com um único golpe destruiu as algemas, surpreendendo até mesmo a cabeça de galinha. Ronan cuidadosamente embainhou sua espada e gesticulou para que o pássaro azul, que ele ironicamente se referiu como cabeça de galinha, retornasse ao seu dono. Mas do ponto de vista do pássaro, Ronan era seu cavaleiro de armadura brilhante. Tendo resgatado do perigo inesperadamente, o pássaro se virou mostrando sua bunda para Ronan, que agora estava visivelmente irritado. Por que ela está me mostrando sua bunda? Ronan perguntou a Vailin com uma pitada de frustração em sua voz. Vailin riu baixinho, explicando que é um sinal de confiança e gratidão em sua espécie. Ela está dizendo que se sente confortável perto dele e quer que ele arranque uma de suas penas. A pena pode atuar como uma bússola apontando para Vaelin para que Ronan possa encontrar o Beasma rapidamente. Sem mais delongas, Ronan cuidadosamente arrancou uma única pena enquanto um sol observava com interesse, uma mistura de fascínio e incerteza em seus olhos. Enquanto o pássaro azul voava para o céu, uma voz distante ecoou prometendo que ele se certificaria de retribuir essa gentileza. Mas então Ozol viu algo estranho na mão de Ronan. E tem algo estranho na sua mão, ele disse apontando. Ronan olhou para baixo sentindo uma leve picada e se viu sem palavras ao ver o objeto inesperado em suas mãos. 3 dias depois eles se encontraram no coração agitado de uma cidade. Ronan estava no meio de uma negociação com um mercador exibindo seus tesouros. O mercador, um homem de meia idade chamado Dom, levantou um colar azul, seus olhos brilhando de excitação. Ele pode oferecer 20 moedas de ouro por este colar, pois é de qualidade superior. Depois de inspecionar todos os itens de Ronan, Dom comentou: todos esses tesouros são de primeira qualidade. Ronan, com um sorriso no rosto e mãos cruzadas, respondeu: finalmente alguém que entende do assunto. Todos os outros comerciantes que encontramos tentaram nos roubar. Ele estava prestes a perder a paciência ao pensar em golpistas anteriores, mas a Sol de alguma forma parou Ronan, garantindo que as coisas permanecessem calmas. O aperto de mão de Ronan e Dum foi firme, ambos satisfeitos com a interação. Ronan se sentiu grato por ter encontrado um comerciante honesto e Dune ficou honrado que Ronan o tivesse em tão alta conta. Um sol observando toda a troca de alguns passos atrás soltou um suspiro silencioso de alívio. Ele estava feliz que pela primeira vez Ronan não estava prestes a começar uma briga. Curioso, Ronan enfiou a mão no bolso e tirou uma pedra de aparência estranha. Você sabe o que é isso? Ele perguntou a Dom. O mercador olhou para a pedra usando seu monóculo para ver melhor o objeto. O deixou intrigado. Enquanto isso, a mente de Ronan corria. Ele se lembrava de ter adquirido o estranho item do pássaro azul que eles encontraram antes. Ele apareceu de repente em sua mão em forma de ovo e emitindo um forte odor. Inicialmente Ronan presumiu que era o cocô do Chiquenhead devido ao seu cheiro desagradável. Irritado, ele o atirou em uma pedra próxima e esperava que o objeto se quebrasse. Em vez disso, a pedra permaneceu intacta e a pedra se despedaçou. Tanto Ronan quanto a Sol ficaram surpresos com o resultado inesperado. Agora, enquanto Dune continuava a estudar a pedra, Ronan esperava que pudesse ser outro tesouro raro como os que ele tinha acabado de negociar. O olhar do mercador ficou mais intenso. Examinando cada centímetro do objeto misterioso, Ronan prendeu a respiração em antecipação, pensando que Dune estava prestes a revelar seu grande valor. No entanto, as próximas palavras de Dom esvaziaram todas as esperanças de
Ronan, pela cor e textura Dom, começou a fazer o coração de Ronan disparar, mas então ele concluiu: parece esterco de cavalo. O rosto de Ronan caiu e a excitação que estava crescendo desapareceu instantaneamente quando o rosto de Ronan caiu em um olhar de decepção. Dom rapidamente tentou retificar a situação, dizendo que ele poderia ter sido precipitado. Ele admitiu que não tem certeza do que pode ser algo valioso, então Ronan deveria ter aprovado, elogiado por um especialista. Ronan, embora ainda duvidoso, deu a pedra parecida com um ovo mais uma olhada minuciosa antes de colocá-la de volta no bolso. Ele resolveu descobrir sua verdadeira natureza mais tarde, mas a sol do lado se perguntou se o item poderia ser apenas um pedaço de merda excepcionalmente resistente. Buscando mudar de assunto, Ronan perguntou: Dune vende livros sobre o exame de admissão de Filion? Os olhos de Dom brilharam de excitação, perguntando: Ronan está aqui para o exame? Ao que Ronan assentiu e gesticulou em direção a um sol, indicando que ambos pretendiam participar. Com um sorriso orgulhoso, Dom compartilhou que sua filha também estava se candidatando ao exame e ela poderia ajudar os dois. Antes que Ronan pudesse responder, uma voz barulhenta ecoou atrás: pai, o que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Era Maria, filha de Dom, com seu longo e lindo cabelo dourado, pele branca e lisa e olhos de jade. Dune apresentou Maris a Ronan e a Azel, dizendo que eles são convidados especiais que acabaram de fazer um grande negócio com eles. No entanto, Maria não conseguiu evitar deixar um comentário sarcástico escapar de seus lábios, provocando Ronan e Azul, sugerindo que eles pareciam bebês pequenos que ainda parecem comer o leite da mãe. Ao ouvir isso, Dum ficou bravo. Gritou com Maria e pediu desculpas a Sol pelo comportamento rude de Maria. Enquanto a Sol tentava dizer que estava tudo bem, Ronan estava pensando em outra coisa. Caminhando até o Zola, Ronan ficou na frente de Maria e questionou sua identidade. Ela era realmente Maria, aquela com sem como seu nome do meio? Ela respondeu que sim e perguntou como Ronan sabia sobre isso. Agora Ronan, com uma cara preocupada, pensou que algo estava estranho, pois Maria definitivamente se parecia com uma pessoa que ele conhecia, mas a pessoa que ele conhecia definitivamente não era ela. Então ele parou e sinalizou para Maria se aproximar, pois ele queria fazer uma pergunta importante. Confusa, Maria se aproximou de Ronan e sussurrou uma pergunta muito peculiar em seu ouvido: por acaso você tem, sabe aquela coisa aí embaixo? O pinto. Os olhos de Maria se arregalaram, uma mistura de choque e descrença evidente em seu olhar ao ouvir a pergunta de Ronan. Maria ficou em choque, imaginando o que Ronan perguntou. Então ela fez uma pausa para processar e começou a se imaginar com um pinto. Enquanto isso, Ronan, com os braços cruzados, parecia um pouco perplexo, comentando que não importava como ele olhasse para Maria, parecia que ela não tinham. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, um punho veio voando em sua direção e Maria deu um tapa no rosto de Ronan com grande força, expressando sua raiva, chamando de bastardo. Quando Ronan recebeu o tapa, ele entrou em um flashback, pensando que esse tapa e a sensação familiar e até mesmo o cheiro dela são todos iguais aos da pessoa chamada Conde Maria, mas ele era um homem, não uma garota. Então Ronan explicou que quando ele era um soldado normal, Maria era responsável pelos suprimentos e logo depois eles se tornaram bons amigos, mas por algum motivo sempre que falavam sobre paus ou coisas sexuais, Maria por algum motivo sempre parecia ficar brava. Ela costumava dar um tapa em Ronan assim como agora, e esse tapa parecia muito nostálgico. Ronan sempre quis perguntar a Maria por que ela ficava tão brava quando esses tópicos surgiam, mas a amizade deles foi interrompida, pois Maria morreu antes de Ronan e ele não conseguiu salvá-lo. Agora Ronan começou a sorrir um pouco e sentiu um toque de emoção ao ver Maria furiosa. Ronan percebeu que a razão pela qual Maria costumava ficar furiosa era que ela era uma menina. Ao ver Ronan sorrir, Maria se preparou para dar outro soco, declarando que o último tapa não foi o suficiente, que parecia que Ronan precisava de outro. No entanto, antes que ela pudesse atacar novamente, Ronan deu um peteleco brincalhão na cabeça de Maria, dizendo para ela parar e comentando irritantemente que só porque ele deixou Maria dar um tapa nele, ela estava agindo de forma poderosa. Um pequeno galo se formou na cabeça de Maria e ela também começou a se sentir incomodada. Então, em resposta, Maria deu uma cabeçada no queixo de Ronan e eles começaram a brigar como irmãos de 2 anos, puxando os cabelos e as camisas um do outro. Enquanto isso, Dom e Achille ficaram sem palavras, suas bocas abertas enquanto testemunhavam toda a cena se desenrolando diante deles. Dom e Achille correram apressadamente em direção a Maria e Ronan, de alguma forma conseguindo impedi-los de brigar. Depois de um tempo, Achille se viu um pouco confusa. Ela tinha acabado de testemunhar Maria e Ronan brigando como animais selvagens, mas agora eles estavam conversando como amigos. Maria entregou a Ronan uma espada feita de ferro preto e uma varinha mágica para Achille, preparando-os para um exame que estava por vir. Ao notar Achille, Maria comentou essa cutia maga rara que Ronan estava falando. Ao ouvir isso, Achille ficou um pouco tímida, mas confirmou que ela era de fato a que Ronan havia mencionado. Maria então perguntou a Achille que tipo de magia ela poderia usar e Achille, sentindo-se um tanto envergonhada,
Respondeu hesitantemente que ela não era tão boa assim e só podia usar um tipo de magia que era telecinese. Ao ouvir isso, Maria ficou chocada e pulou da cadeira exclamando com uma voz atônita que a magia da telecinese era ultra rara. Mesmo depois de décadas de aprendizado, a maioria dos magos não conseguia dominá-la. Ela elogiou a Xiu como uma verdadeira maga genial, deixando a Xiu se sentindo tanto espantada quanto tímida, pois ela não havia percebido a raridade de sua habilidade mágica. Então Maria perguntou animadamente a Ronan sobre a técnica ou habilidade de mana que ele planejava executar no exame prático. Ronan, um pouco confuso, perguntou qual técnica. Maria explicou que nos exames práticos ele precisava mostrar uma técnica ou habilidade para impressionar os professores. Ela mencionou que havia um exame escrito também, mas mesmo se alguém falhasse no exame escrito, mas se destacasse no exame prático, ainda poderia entrar na academia. É por isso que Maria perguntou sobre a técnica escolhida por Ronan para mostrar aos professores, enfatizando que além da técnica de espada, ele também precisaria demonstrar controle de mana. Assim que Ronan ouviu a palavra mana, ele levantou a mão e perguntou: espadachins também usam mana mesmo quando não são magos? Ao ouvir isso, os olhos de Maria se arregalaram em descrença. Ela explicou que na Firion Academy até uma criança podia usar mana, e para um espadachim o controle de mana era o passo básico e inicial antes de executar qualquer técnica. Ronan escutou com uma expressão confusa, percebendo a falta de conhecimento de Ronan sobre mana. Maria apontou a mão para ele em choque e perguntou: não me diga que Ronan não sabe como controlar ou mesmo sentir mana. Em resposta, Ronan perguntou se mana era semelhante a usar aura, deixando Maria momentaneamente atordoada com a boca aberta de espanto. Agora Maria parecia bastante frustrada, segurando o rosto com a mão. Ela exclamou que estava falando com um cara que queria entrar na Academia Filion e ele nem sabia como sentir mana. A pergunta de Ronan sobre se mana e aura eram semelhantes a deixou atonita. Ela enfatizou que até uma criança poderia notar a diferença, e aqui estava Ronan aparentemente sem perceber. Ronan, com sua atitude casual de sempre, respondeu que não era grande coisa, imaginando por que Maria estava fazendo tanto barulho. Maria estava farta da falta de conhecimento de Ronan. Com um tom sério, ela pegou sua espada e disse a Ronan para sair para a selva. Ela queria mostrar algo a ele e dar a ele um treinamento especial e suculento. Maria começou a explicar a Ronan que o mana estava em todos os lugares ao redor da Terra e era preciso absorver mana do ambiente e armazená-lo dentro do corpo. Esse processo era chamado de detecção de mana ou controle de mana. Normalmente levava anos de treinamento apenas para sentir um pouco de mana. Na Filion Academy todos já tinham dominado o controle de mana e até mesmo dominado sua técnica especial de espada. Então havia Ronan que nem sabia a diferença entre mana e aura. Ronan, querendo aprender mais, perguntou o que era aura. Maria explicou que aura era um tipo de mana, ou você poderia dizer que era a forma avançada de mana. Ela esclareceu que uma pessoa teria que dominar mana, se envolver em batalhas por décadas e atingir a iluminação antes de poder usar aura. Ronan lembrou que ele realmente conheceu caras no campo de batalha que usariam aura em batalha. Eles costumavam se gabar de serem usuários de aura e suas técnicas especiais. Para Ronan, no entanto, todos acabaram morrendo, deixando Ronan sozinho. Agora Ronan tinha a chance de aprender essa mesma aura e potencialmente salvar todos os seus amigos e familiares que ele havia perdido em sua vida anterior. Maria, com uma voz alta, declarou que já tinha conversado o suficiente e que Ronan aprenderia mais rápido com alguma prática suculenta. Com isso, Maria correu em direção a Ronan com sua arma e Ronan rapidamente levantou sua espada para bloquear seu ataque. Enquanto Ronan trocava alguns golpes com Maria, Ronan disse que apesar de ser tão jovem, ela tem muito poder para sua tenra idade, mas não foi o suficiente para derrotar Ronan. Então, mesmo que ela tenha atacado Ronan com toda a sua força, ela não conseguiu acertar um único golpe nele e Ronan simplesmente bloqueou todos os seus ataques sem esforço. Então Maria ativou seu mana e começou uma saraivada de ataques em direção a Ronan, mas Ronan bloqueou todos eles sem esforço. Agora Maria estava pensando profundamente. Ela queria mostrar a Ronan o quão poderosos aqueles que usam mana são comparados àqueles que não podem usá-los, porque ela pensou que seria melhor ter um choque de realidade aqui do que enfrentar a humilhação na área de teste, mas porque ela era a que estava sendo empurrada para trás. Enquanto Ronan, com o olhar mortal de um dragão de guerra, encarava Maria, ela começou a pensar como Ronan estava fazendo isso quando ele nem conseguia usar mana. Parecia impossível, mas então Ronan cortou seus pensamentos, dizendo que Maria está pensando entre esse duelo sério, e com um único golpe ele empurrou Maria para trás. Então Ronan, com um olhar mortal, levantou sua espada alto e num piscar
De olhos lançou seu ataque em direção à cabeça de Maria, gritando que Maria deveria desviar desse ataque em vez de bloquear. Então, quando Ronan lançou seu golpe feroz, Maria mal desviou do ataque pesado. Em choque, apenas a força da espada de Ronan foi o suficiente para empurrar Maria para trás e Maria mal ficou de pé em sua perna usando sua espada. Então, com um rosto respeitado, Maria disse que algo ruim teria acontecido se ela não tivesse se esquivado daquele ataque e perguntou a Ronan: "Você não é um homem normal, é?" Ronan, com um rosto sorridente, respondeu que Maria em si não é normal, mas então Ronan começou a ensinar Maria, dizendo: "Maria é realmente muito habilidosa com sua espada e ela só não tem experiência real em batalha." Com isso, Ronan começou a ir e Maria perguntou a ele por trás para onde ele estava indo. Então Maria começou a gritar como uma criança, dizendo para não pensar que Ronan está pensando que o duelo acabou e Ronan venceu, mas antes que ela pudesse terminar sua frase, a espada de Maria quebrou um pouco e então sua espada se quebrou em pequenos pedaços, deixando Maria perplexa. Ronan, com uma cara séria, disse a Maria que agora o duelo acabou e ele tem certeza de que Maria aprendeu algo com um treinamento especial. Agora Maria estava apenas confusa, pensando que era ela quem iria ensinar Ronan, mas como as coisas acabaram assim, então por trás Achille, com um sorriso brilhante e caloroso, começou a elogiar Maria, dizendo: "Bom trabalho", pois ele sentiu que Maria ficou um pouco envergonhada. Achille então mencionou que iria dormir, pois estava cansado, e correu em direção a Ronan, deixando Maria em estado de choque. Enquanto observava Ronan e Achille indo para sua tenda, Maria ficou se perguntando quem eles realmente eram. Na manhã seguinte, Maria comprou todos os itens necessários para o exame, incluindo armas, armaduras, livros, comida e tudo mais. Achille ficou muito feliz em ver isso, mas Ronan pareceu irritado. Ele questionou se realmente tinha que estudar todos aqueles livros e Maria respondeu brincando que sim. Ela então se elogiou brincando, mencionando que havia aprendido todo esse material em apenas 2 semanas. Maria acrescentou que Ronan tinha um mês inteiro, então ele deveria conseguir fazer isso se não fosse burro quando se tratava de estudar. A frustração de Ronan cresceu e ele sacou sua espada, mas Maria o tranquilizou, dizendo que estava apenas brincando. Com um sorriso brilhante, Maria deu um leve tapinha no peito de Ronan e o encorajou a estudar bastante. Ela expressou sua excitação em estudar junto com Ronan, como se sentisse uma conexão profunda com ele. Ela enfatizou que tanto Ronan quanto Achille tinham que passar no exame, até mesmo acenando de uma carroça de vacas enquanto ela deixava a vila. Achille acenou de volta em resposta, mas Ronan permaneceu ali com uma expressão séria. Ronan, olhando para sua mão, percebeu que ele tinha que treinar seu corpo, atualmente fraco, durante este mês. Além disso, ele tinha que se aprofundar nos estudos, uma tarefa que ele nunca tinha enfrentado seriamente em sua vida anterior. Apesar dos desafios, Ronan estava cheio de determinação e entusiasmo pela jornada que tinha pela frente. Após retornar para casa, os dias de Ronan caíram na rotina, mas eles eram de alguma forma diferentes de sua vida anterior. Ao contrário de antes, ele agora compartilhava suas refeições com Nana, saboreando cada mordida que havia perdido em sua vida anterior. Ronan, com as calorias que consumia dessas refeições substanciosas, dedicava-se a caçar monstros ao redor da vila. Esse método não apenas aumentava sua resistência, mas também adaptava seu corpo a ponto de todos os monstros nas proximidades se tornarem extintos devido à sua caça implacável. Além de sua caça, Ronan passou um tempo estudando, uma busca que ele não havia considerado durante seus dias de soldado. Ele ainda não tinha certeza se tudo valeria a pena, mas estava determinado a dar o seu melhor. Um mês passou e o cenário da história estava finalmente definido. Este lugar magnífico era conhecido como a capital imperial Valen, e bem no seu centro ficava a principal instituição educacional do Império. Azel estava diante do edifício colossal, incapaz de acreditar no que via. Parecia surreal, como se estivesse em um sonho. Hoje marcava o dia em que eles entrariam neste lugar. A academia Filion. Azel estava impressionado com a visão diante dele, confirmando que a cidade em si era uma obra de arte. Interrompendo seu devaneio, alguém o chamou. Era um rosto familiar. Ronan Azul ficou feliz em vê-lo novamente, mas não pôde deixar de notar que Ronan havia mudado em apenas um mês, ficando significativamente mais forte. Ronan, impaciente com as distrações, pediu para Azel continuar andando. Azel perguntou se Ronan havia trazido algo específico. A pena arrancada do pássaro que eles salvaram naquela noite era para ajudá-los a encontrar o dono do pássaro. Ronan mostrou a pena e sugeriu que eles primeiro conhecessem o dono antes de irem para a área de exame. Para a surpresa deles, a pena apontava para cima, indicando que a pessoa que eles deveriam conhecer residia no topo do prédio. Enquanto isso, no último andar do prédio, um professor resmungava sobre seu trabalho enquanto segurava o pássaro que Rovan e Azel
Haviam resgatado naquela noite o pássaro começou a piar aparentemente ciente de que seu salvador havia chegado à capital. Seu dono era um professor Beasmen com cabeça de leão na academia chamado Veren. Então o professor pensou em abrir as janelas para deixar entrar um pouco de ar fresco e quando o professor Beasma abriu a janela ele foi recebido por Ronin que tinha um sorriso um tanto inquietante no rosto e exalava uma aura sombria e arrepiante. Ronan nem se deu ao trabalho de bater e a janela pareceu abrir automaticamente chocando o professor até o âmago. Ele começou a gritar de terror. Ronan imediatamente notou o pássaro azul na sala e percebeu que esse Beasma era o dono do pássaro. O professor com cabeça de leão tremeu de medo não esperando que alguém entrasse em seu quarto pela janela. Ele exigiu que Ronan revelasse sua identidade. Nesse momento um sol também entrou pela janela e Ronan reclamou que o grito do professor tinha sido tão alto que parecia que ele estava ficando surdo. Aizal, um tanto envergonhado, explicou que foi por isso que ele sugeriu usar a portão. Professor com cabeça de leão, ainda abalado, perguntou se os estranhos estavam atrás de seu pássaro azul. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, ele notou a pena que Ronan estava segurando e de repente ficou animado percebendo a identidade de seus visitantes inesperados. Esses dois eram os heróis que salvaram seu animal de estimação dos caçadores furtivos naquela noite. O professor começou a se desculpar profusamente por seu comportamento anterior. Ronan disse a ele para parar e esquecer o que tinha acontecido. Ronan então se desculpou em nome de ambos e brincando jogou a culpa para Azul dizendo que foi ideia dele. Azal tentou se defender mas Ronan cobriu sua boca e disse para ele ficar quieto. Ronan expressou sua surpresa que o professor com cabeça de leão era um professor da academia. Em troca, o professor mencionou que não esperava que os heróis fossem candidatos à academia e disse que se soubesse teria escrito cartas de recomendação para facilitar o processo de admissão. No entanto, Ronan parecia menos interessado nessas gentilezas e veio com uma pergunta específica para o professor com cabeça de leão. Ronan trouxe a coisa roxa que ele defecou da última vez. Essa declaração confundiu Varen mais quando ele olhou mais de perto para o dito cocô ele percebeu que essa coisa que era um ovo de pássaro dos sonhos começou a se sentir surpreso enquanto segurava o ovo. Ronan pensou que era apenas um ovo normal do pássaro. O professor então explicou que este ovo aqui não era um ovo comum, este é um ovo de sonho. O mais interessante sobre este é que ninguém tem ideia do que vai chocar deste ovo. Ele explicou ainda que se este fosse apenas um ovo comum, seria natural que um pássaro nascesse dele, mas neste caso era diferente. Um ovo de sonho dependeria do ambiente ao seu redor, pois absorveria mana único para ser chocado. As lendas dizem que em uma área de lava, uma fênix envolta em chamas eclodiria do ovo e se ela absorvesse mana no ninho de um monstro, uma nova forma de monstro surgiria. Também havia algumas circunstâncias em que ela não assumiria a forma de um pássaro. Von então acrescentou que ele ainda podia prever qual criatura sairia do ovo observando o mana dele, mas ele enfatizou que este era meio único. Os tipos de mana que estavam dentro deste eram incontáveis e em grande número. Tinha até essas cores de arco-íris. No momento Varen não seria capaz de saber que criatura nasceria nele. Ronan ficou confuso com a quantidade de informações que recebeu do professor. Então o professor com cabeça de leão recomendou que Ronan mantivesse o ovo perto dele, então ele entregou a Ronan algo indicando que ajudaria a chocar o ovo. Ronan aceitou o item com curiosidade. Em seguida vemos todos os alunos reunidos em um grande salão aguardando sua vez para o exame prático. Ronan, no entanto, estava sentado lá casualmente se sentindo um pouco entediado. Ao seu lado Maria estava vestida com uma roupa justa mostrando seus grandes melões. Ronan não pôde deixar de notar seus grandes melões e perguntou a ela sobre isso imaginando se era confortável. Maria orgulhosamente explicou que era o vestido oficial da academia desenhado pelo diretor e ela estava tão confiante em sua aceitação que o usou com antecedência. Ela colocou a mão de brincadeira no ombro de Ronan e mencionou que se ele fosse aceito ele teria que usar um vestido apertado semelhante, o que irritou Ronan. Eles conversaram por um tempo e finalmente o número de Ronan foi chamado. Enquanto ele se levantava pronto para ir, Maria brincando disse a ele para não ficar nervoso e seguir seus ensinamentos. Ela acrescentou que se Ronan fosse reprovado no exame ela não o deixaria esquecer isso. Ronan acenou com a mão agradecendo pelo apoio. No toque de bunda com um sorriso confiante ele declarou que voltaria em pouco tempo. Quando Ronan entrou no salão ele foi recebido por 5 professores, mas 2 deles particularmente chamaram sua atenção. Um era esse velho diretor pervertido que fez aquele vestido que Maria usava e a outra era essa mulher gostosa, uma professora mestre espadachim. Ronan se curvou para se apresentar e os professores explicaram a tarefa em questão. Na frente dele estava um boneco e o objetivo de Ronan era atacar o boneco com sua técnica especial de espada ou qualquer ataque infundido com mana.
Com toda a sua força o professor perguntou qual técnica Ronan iria executar hoje e Ronan, desembainhando sua espada, disse nada extravagante, apenas um golpe casual. Ele pensou que esse golpe seria o suficiente para o boneco. Ao ouvir isso, todos os professores ficaram chocados. O professor de cabelos longos e amarelos começou a criticar Ronan, dizendo que o boneco era aprimorado com magia defensiva e poderia até resistir a um ataque de um mestre de aura. Então eles começaram a fazer piadas novamente, chamando Ronan de caipira da cidade, que sempre permaneceria um caipira da cidade. O diretor estava ficando um pouco irritado, pensando que os professores estavam tirando sarro do aluno na frente deles e ele planejava puni-los mais tarde. No entanto, o diretor notou algo enquanto Ronan preparava sua espada. O diretor viu um potencial oculto em Ronan e seus olhos se arregalaram, imaginando como uma criança poderia ter uma sede de sangue tão forte e uma força tão poderosa. Então, em um instante, Ronan deu um golpe rápido e preciso no pescoço do boneco. Ao ver o corte, os olhos do professor maldito e quente se arregalaram e Ronan casualmente declarou que estava acabado. Os professores de cabelos longos e cabelos brancos continuaram a zombar de rio, alegando que ele nem arranharia o boneco. No entanto, quando se voltaram para o diretor para perguntar sobre sua opinião, foram recebidos com sua expressão sem palavras, olhos arregalados e um sorriso de vidro surpreso no rosto. Atraente professora espadachim, com um olhar feroz e selvagem, bateu a mão na mesa e assustou a todos. Em um movimento rápido ela avançou em direção a Ronan, colocando sua espada em seu pescoço e com um olhar feroz como uma fera selvagem ela perguntou a Ronan: "Você é virgem?" Ela perguntou de onde ele havia aprendido aquela técnica de espada. E com isso o episódio termina aqui. Escreva a parte 2 no comentário e dê um coração verde no comentário se você assistir até aqui. Obrigado.